Estou aqui no Wish, lançamento do filme Simonal, estrelando ele, o nosso baiano arretado, Fabrício Boliveira. Olá, Grande Fabrição. gente. É natural que vocês vou chamar vocês para acompanharem o Cinema Sim, o site Cinema Sim, vai ter a entrevista exclusiva comigo e ele, esse rapaz que está trazendo um sentimento importantíssimo, que é a história desse cara. Muito bem, eu, Ed Bala, batendo um papo maravilhoso com meu amigo, ator, estrelando esse grande filme Simonal, Fabrício Boliveira. Fabrício, prazerzão estar reencontrando você. A última vez que a gente se encontrou foi no Rio de Janeiro, sim, lá no Projac, ali. Você foi muito generoso comigo ali naquela situação. E ver você estrelando um dos nossos astros brasileiros que veio da periferia, que teve uma biografia realmente dura, chegar à ascensão, você se identifica com o Simonal nessa biografia dele? Cara, em muitos lugares, né? Principalmente um artista negro, né? Nesse país. Então, como isso reflete na vida dele. Sobre o que aconteceu com a vida dele, né? Agora, há pouco, ontem eu vi de uma pré-estreia lá em São Paulo e o Mano Brown assistiu. E ele mandou uma mensagem pro Max de Castro, e o Max me mostrou, assim, tava junto, a gente ouviu junto. Legal. E ele falava do medo disso acontecer com a gente, né? Ele falou, pô, Max, ele falou, elogiou e falou, eu fiquei pensando, isso podia acontecer com a gente, né? Isso pode acontecer com a gente, né? Então acho que de algum jeito você ser negro nesse país é você viver risco e perigos o tempo inteiro, sabe? Então acho que o Simonal fala pra gente nesse sentido, pra gente, povo negro desse país, mas fala para um país inteiro, sabe? Fala o que aconteceu com ele em relação a fake news, pode acontecer com várias pessoas. O que aconteceu com ele em relação à ditadura pode acontecer com qualquer pessoa hoje. É uma sabe? história muito atual. É uma história muito atual, brother. É como se a gente estivesse passando por um túnel do tempo. Por um túnel do tempo, mas quando a gente estivesse perpassando pelo mesmo ponto, sabe? Como se fosse numa espiral e a gente perpassasse esse ponto para agora a gente decidir o que a gente vai fazer. Porque a gente errou no passado, esse cara sangrou no passado, sabe? A gente hoje rediscutir isso, que se teve ditadura ou não, pelo amor de Deus, a gente ter pessoas elogiando torturadores nesse país depois de tudo que aconteceu, sabe? Surreal. É muito sério, é surreal. E parece que a gente não aprendeu com esse país e pessoas ainda apoiando um discurso desse, fascista, é um absurdo, sabe? Então, esse filme pra mim, tudo que está acontecendo nesse momento é oportunidade pra gente repensar. Essa história de um país novo, de um país de 15, jovem, como falo, é mentira, sabe? Já temos maturidade suficiente pra pensar e apontar pra novos caminhos, sabe? E Simonal é um desses elementos que traz essas informações. O filme traz essas informações, essas questões, assim, pra gente refletir. O que eu tenho visto bastante nessas pré-estreias e desde o ano passado que a gente tá frequentando o festival, as pessoas saem muito reflexivas, assim, muito reflexivas, sobre o que aconteceu com ele e principalmente sobre o momento político no país, sabe? Sobre essas questões que foram levantadas lá de fake news, que hoje elegeu um presidente, né? E que está aí dentro da internet, dentro das mídias como julgamento, né? Como o que aconteceu com esse cara, sobre racismo, que é um papo que graças ao Xalá agora tá possível da gente falar, porque antes a gente era sozinho desbravador, esse cara mais ainda desbravador, né? Então hoje a gente pode trazer esses assuntos à tona e poder falar deles, discutir e apontar esses novos caminhos, né, Ed? O curioso que você falou sobre isso, eu vejo aqui, a gente dando uma pesquisada, olhando o material, teve um momento que ele se recusou a defender o discurso engajado com a ditadura. Você interpreta ele de uma forma muito natural, você traz para você esse sentimento de Simonal. Você não colocou caricatura em momento nenhum. A gente veio, porque é muito claro. Que bom que você viu isso, que bom. Então, esse sentimento natural que você traz para o personagem, como você poderia responder essa questão de Simonal não se envolver, não se engajar com relação à ditadura da época? São duas questões aí. No seu sentimento. Então, eu acho que o Simonal sim estava engajado frente à luta do que estava acontecendo, apesar dele estar cantando
outras músicas consideradas músicas animadas, que tipo não era País protesto. Tropical. Mas País Tropical é uma ironia, né? Alguém naquele momento cantar isso era uma ironia. Como muita gente fez músicas irônicas naquele momento, sabe? Ou músicas que estavam com as questões nas entrelinhas. Eu acho que muita gente. E para além disso, esse cara ainda cantou um tributo a Martin Luther King. O que é esse tributo ao Martin Luther King, se não a liberdade de um povo? Uhum. E o que é mais importante nesse instante de prisão, se não a liberdade desse povo? Então ele cantou sim. Agora, o Simonal tem uma outra história de vida dele, que é um cara que foi do exército, que é um cara que de algum jeito... Ele serviu o exército. Ele serviu o exército ele e no depoimento dele... A didática do mas ele do militarismo. E que ao mesmo tempo é no militarismo que ele vira cantor. O Simonal serviu o exército E dentro de um sistema rígido, né? E dentro de um sistema rígido, ali que ele aprendeu a cantar. Então, tem até isso no filme. O depoimento que ele fala, ele fala disso, né? De que ele, de algum jeito, esteve também junto com o exército no passado, né? Que ele fala ali no filme, que é muito próximo do depoimento dele real, né? Na época que ele deu pro DOPS. Então ele falava que ele tinha servido ao exército, mas que a história dele era outra, sacou? E ele é chamado para depor no DOPS por conta do tributo ao Martin Luther King, que fala da liberdade de um povo. Então, acabava sendo uma afronta, então. É uma afronta, né? É um grito de liberdade, né? Do que ele está propondo para o povo preto, para a história do filho dele, que ele ainda dedica a música ao filho dele, aos que virão, né? Que eu acho que isso é uma simbologia enorme, que é ao meu filho, aos que virão, né? Que não passem mais por isso, né? Então Ô, Fabrício, eu estava assistindo a entrevista na Jovem Pan, que eu achei muito legal. Você, com o Max, você falou uma coisa que eu achei interessante, que eu acredito muito nisso, sabe? Essa coisa, é natural que você se colocando de uma forma melancólica, você vai ficar realmente à margem. Mas você, para mim, é um desses exemplos. Como eu vim do gueto, vim da periferia, e eu acho que está nessa propriedade do olhar. E você falou uma coisa que me chamou muita atenção em relação ao prisma, olhar, né? ao prisma que a gente traz no olhar. Então, assim, esse prisma do olhar, da forma que você olha, a sua atitude, o que você faz a diferença? Não, faz super. E quando eu falo sobre harmonia, né, que você coloca a prisma do olhar, que eu acho que tem a ver com diversidade, que é isso que eu falo sempre, é que nos espaços a gente tem a diversidade, sabe? Se você chegou num lugar que você percebe que tem menos mulheres e muito mais homens, ou muito mais pessoas brancas do que pessoas negras, tem alguma questão ali, sabe? E é a maioria dos lugares onde a gente tem possibilidade de acesso à saúde, de acesso a uma boa moradia, de acesso a uma boa alimentação, é um lugar onde tem pessoas muito mais brancas. Então, se você chega nesse lugar e você vê isso, é que tem alguma coisa estranha, sabe? Porque tem que ter harmonia mesmo. Num país onde 50% da população, 50 e poucos por cento da população é negra, e você chega num lugar onde tem mais pessoas, ou só pessoas brancas, tem alguma coisa ali, sabe? Porque no mínimo tinha que ser mais igualitário. Então, é disso que eu falo um pouco, sabe? É da gente ter a preocupação com isso, que é até para além de uma questão que é minha, que sou negro. Não, eu estou muito conectado com a questão das mulheres, por exemplo. Então, se eu chego num lugar onde eu trabalho, eu tenho uma história pessoal muito, né, muito simbólica em relação a isso. Eu contratei eu chamei um grupo de arquitetos para poder ver a obra de uma casa que eu estou fazendo. E eram 2 mulheres e um homem. E o cara não parou de falar. E uma hora eu parei e pedi para ela falar um pouco. E aí eu fiquei assim, tipo, pelo amor de Deus, tem 3 pessoas, eu preciso ouvir. 2 são mulheres. Então eu preciso ouvir o que essas mulheres têm para dizer. Elas estão na minha casa. E aí eu perguntei para ela, falei, e você o que acha? Ele já falando, eu já jogando a pergunta para ela. E ela começou a falar, o cara cortou ela e continuou. Eu ali cortei o papo, falei, obrigado, eu agradeço. Não, mas você não. Falei, não, obrigado, agradeço. E pedi para eles se retirar. Liguei para a pessoa que trabalha comigo e falei, fala para eles que não dá para trabalhar com um cara machista desse, sabe? Não dá para trabalhar com um cara que não deixa 2 mulheres que trabalham com ele falarem, sabe? Então tinha uma desarmonia ali. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Então é o olhar, né? Claro, sacou? De harmonia, de respeito e de você saber que já existe realmente um problema.
sacou? E, né, que as mulheres carregam não um problema, que os homens carregam um problema em relação às mulheres. Então, se você vê que aquela mulher não está falando, então, por favor, fala você. Sacou? Eu preciso te ouvir. Sabe? É uma opção sua ficar calada? Ok. Se não for uma opção, se esse cara não parar de falar e você puder falar. Então, a gente se colocar nas questões que são nossas, mas nas questões que estão do outro, né? É praticar a empatia, né? Muito bem. Essa questão política, racial, de biografia, de sair de uma parte muito dolorosa e chegar ao ápice. Tudo isso envolve o filme simonal. Para quem vai buscar o entretenimento de um filme musical. Sim. Como é que você pode convidar essa galera para curtir, se divertir, rir, porque a gente percebe tudo isso no trailer, certo? Além das questões políticas, né? Todas que são importantíssimas, traz esse entretenimento para a galera, que eu acho que é isso que as pessoas também querem ouvir, mas precisam se antenar em relação a essa parte política. Eu acho que esse é o grande ganho da arte, sabe? É que a arte pode divertir, pode entreter e também falar de coisas sérias, sabe? Tudo junto. Para mim, a arte é completa quando ela traz isso tudo, né? No trailer, a gente pode ver vários números musicais, eles estão no filme. Você tem bastante dança, mete canto, sabe? Tem situações engraçadas onde o Simonal se coloca, mas tem a história desse cara e que é a história desse país também junto. Então é pra gente ir ver tudo isso, sabe? Legal. Ir pra ali e depois discutir também, rir durante, pensar durante, refletir durante, rir depois, pensar, refletir, sabe? Então, a gente pode ter várias ações. Por favor, venham rir. Venham se divertir, venham refletir, venham pensar sobre a nossa atualidade, sobre as nossas vidas, sobre as nossas relações no filme Simonal, 8 de agosto, em todos os cinemas do Brasil. Eu espero vocês. Por favor, me escrevam também falando o que vocês acham. Pode escrever no meu Instagram, na minha rede social. Eu adoro ouvir, adoro discutir sobre arte. Então, espero vocês.